Começa agora o programa A Obra e o Autor. Olá, 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 olá. Estamos aqui Olá, mais boa uma noite, vez. boa noite, boa tarde. Pode dar a entrada, Pedro. Sintam-se todos bem-vindos. Aquele que já é uma marca na Editora Esperança, o programa A Obra e o Autor. Para nós é sempre um prazer poder estar conectado com vocês, com os nossos amigos, nossos escritores e autores também. E para nós ainda há um grande privilégio poder estar nesta noite, 23 de novembro, com a nossa querida Stephanie Carolina. Stephanie, sinta-se abraçada e sinta-se bem-vinda à Editora Esperança no projeto A Obra e o Autor. Boa noite, boa tarde, Stephanie. Boa tarde, né? Aqui no Brasil é boa tarde. Obrigada pelo convite. E boa tarde. Muito bom, nós é que nos sentimos realmente honrados. Angélica, boa noite, boa tarde para si. Boa tarde, boa noite. Realmente é um privilégio a gente poder estar aqui novamente e a gente poder encerrar esse ano, nada mais, nada menos, né, com a Stephanie. E assim, eu sou fã de carteirinha, ainda não adquiri os livros por falta de vergonha na cara. Mas, gente, assim, é falta de vergonha na cara mesmo, viu, Stephanie? Mas eu sou fã de carteirinha, eu sigo a Stephanie para onde ela vai. E, assim, tudo que acontece, tanto ela, quanto a Jaque, quanto a Thaís, que esteve aqui com a gente, nós somos, assim, né, um quarteto. Nós somos, eu falo que é meu quarteto, assim, insubstituível, porque a gente tem uma história muito grande juntas, e eu estou muito feliz com a Stephanie aqui. Seja bem-vindo, Stephanie, seja bem-vindo, Pedro. E vamos lá. Obrigado, Angélica. Obrigado. Que bom. Pedro. O pessoal que está conectado conosco e os que vão conectando, eles com certeza estão ansiosos para conhecerem a Stephanie Caroline, que para nós também é um grande privilégio. Stephanie, fala para nós. Quem é Stephanie Caroline? Acho que a imagem da Stephanie deu uma quebra. Não tem problema, ela volta. Mas para quem está a chegar... Travou, agora voltou. Exato, com certeza que ela volta. Bom, falar de mim eu acho que é a parte mais perguntava para a Stephanie. Deu um delay, o Pedro. Você entendeu a pergunta, Stephanie? Que era para eu me apresentar, eu acho. Isso. Fica à vontade. É o que eu ouvi. Bom, eu acho que me apresentar é a parte mais longa, né? Isso. Porque já são quase 10 anos de carreira. Em janeiro do ano que vem faz 10 anos que eu recebi a proposta de publicar o meu primeiro livro. 2015 foi um ano meio assim, só recebi esse livro, imprimi, mas não me via como escritora. A vida, né, as coisas de evento começou efetivamente em 2016, mas meu primeiro livro foi lançado em 2015. Então, são 10 anos aí que eu tenho que tentar resumir. Mas, basicamente, eu sou uma escritora curitibana, moro em Curitiba, aqui no Brasil, no sul do Brasil, né, para quem está aí em Moçambique assistindo a gente entender mais ou menos onde eu me encontro. Eu tenho atualmente 10 livros publicados e 3 contos. Escrevo para o público jovem adulto, com uma pegada reflexiva e psicológica. Publico e-books, mas estou saindo um pouco da Amazon exatamente por causa do meu público, porque o meu público ele lê ou Wattpad
ou ele compra livro físico, então eu estou focando mais no livro físico e na Amazon estou deixando só até onde eu tinha já publicado e os contos, mas estou realmente saindo da Amazon, até por uma questão de eu não ter muito público na Amazon, tenho muito mais público nas minhas vendas em feiras, pessoalmente com o livro físico, então eu não vi motivo para continuar investindo ali sem ter esse retorno, né, de público. E quando eu comecei a fazer palestras em escolas, eu descobri que realmente os jovens adultos, eles preferem ler o livro físico ou ter acesso a alguma coisa gratuita, como o Wattpad, né? O Wattpad é um exemplo de plataforma, mas tem outros. Eu já ganhei 4 prêmios literários, que foi o Book Brasil, com Destinos Entrelaçados eu ganhei o primeiro lugar, o Ecos da Literatura também com Destinos Entrelaçados eu fiquei em terceiro lugar. Esse ano eu ganhei o Ecos de novo em terceiro lugar com a distopia, né, porque no ano passado foi com o romance. E ano passado eu também ganhei o prêmio Melhor Escritora de Curitiba em terceiro lugar. Então esses são os 4 prêmios. Já participei, já dei palestra em algumas escolas aqui, eu já fui na Escola Quirilos, em São Paulo, que conversei com os alunos ano passado. Esse ano eles leram um dos meus livros, que foi Paradoxo do Tempo, no primeiro semestre, e aí eu fui conversar com eles, é o final do projeto. Eu já fui também no interior de São Paulo, lá onde a Thaís mora, lá em Salto, já fui na Escola Paula Santos, fazer também essa conversa com os alunos. Já dei palestra no Colégio Militar de Curitiba, e acho que de colégio foram esses. Daí teve, no caso, a leitura, né, dos livros. Já participei de muita feira literária, então em várias regiões aqui, principalmente mais Sudeste e Sul. Tem uma lista, e esse ano, recentemente, eu fui para a Feira de Foz do Iguaçu e eu fui programação oficial, né? Eu fiz parte da mesa com o Thiago Valente e a Fernanda Angélica, que ela é da Secretaria de Cultura aqui de Curitiba, e a gente falou sobre bookstands e bookyoutubers e essa divulgação, né? Como que é feito essa divulgação, né, com o uso da internet. Menina, cada vez eu me encanto mais. O que eu posso fazer? História fantástica. Vamos para os recadinhos. Boa tarde. O senhor está na área. O Alcebiades está na área. Alcebiades é o dono da editora Esperança, que é onde tem esse programa, A Obra e o Autor, tá? E bem-vindo a todos, especialmente a convidada. Obrigado. Ismael Borges, estou dentro. Obrigado, Ismael. Stephanie, de onde vem a sua inspiração? A inspiração para você escrever histórias combinam temas como amadurecimento emocional, ansiedade e questões sociais? Você mistura um pouco disso tudo? Eu misturo um pouco disso tudo, né? E a inspiração é a vida real e as pessoas. Então, eu me inspiro muito em situações que eu vivi, que pessoas que eu conheço viveram, e às vezes até situações que me contam, ou que eu ouço. Por exemplo, eu brinco, e isso eu falo em toda entrevista, que eu costumo ser extremamente curiosa, e eu acho que isso é natural de qualquer escritor. É difícil um escritor não ser curioso. Então, se eu estou no transporte coletivo, numa sala de espera de médico, o meu ouvido, eu tiro o fone, eu posso ter ido de fone para algum lugar, mas eu tiro o fone, e às vezes eu tô com um fone só, né, porque na rua não dá para você andar com 2 fones, e eu fico só ouvindo as conversas, observando o que está acontecendo à minha volta, então isso pode acabar virando uma inspiração para uma história. Eu tenho uma pessoa que fala para mim que tudo é conteúdo. Exatamente. Tudo que você vê é conteúdo, tudo vira história. Quando você está falando, eu estou lembrando dele me contar isso também do fone, dele tirar um fone e ficar com um só para ouvir as pessoas conversarem, e dali ele tira, no caso ele é compositor, e dali ele tira as músicas dele, é muito interessante. É realmente interessante, Maria Angélica, porque essa correlação, né, do ambiente que está a viver no momento e tirar isso para realmente escrever ou colocar nos livros e interessar alguém, porque é algo da vida real, isso é muito tocante. Agora, diga-me, por favor, Stefan, qual foi o livro mais difícil para você escrever? Será que é... Eu estou a torcer para que você diga que é escritora em crise. Só um minutinho que eu vou colocar a Rosa. Olá, Rosa, seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Stephanie, noite, essa é a Rosa. Boa noite, Rosa. Boa noite, Olá, Rosa. Estefânia. Olá. Stephanie, vou deixar você com os dois e vou ficar aqui nos bastidores, tá bom? Mas qualquer coisa eu volto. Beleza. Ok? Então, a minha pergunta é esta. Stephanie, será que o livro mais difícil para você escrever foi Escritora em Crise? Se não, qual foi? Não,
não foi. Escritor em Crise foi um dos livros mais tranquilos que eu escrevi. O livro mais difícil foi mais assim trabalhoso, eu levei mais tempo para escrever, foi o Diário da Garota em Crise, que hoje nem é mais publicado. Estou republicando, no caso, no Wattpad, junto com a continuação dele, com outro nome. Agora ele se chama Para Sempre é Tempo Demais. E foi o mais difícil porque eu comecei em 2014 e fui terminar em 2018. Eu fui para o começo, depois fui para o fim, voltei. Aquilo não é o final, virou o meio. Então foi um livro que eu escrevi numa ordem totalmente maluca. E porque foi bem no começo de carreira ainda, né? Quando eu comecei a escrever, eu nem iria como escritora ainda, nem tinha sido publicado. E pelo tempo que levou para construir a história, eu acho que foi o mais difícil de escrever. Ok. Posso fazer uma pergunta, né? Fica à vontade, Rosa. Pode. Fica à vontade. Eu queria saber, né? Acho que não sou eu, mas o pessoal que nos assiste. Qual das emoções, com qual das emoções tu descreves o teu primeiro livro? Qual foi o impacto? O que tu sentiste ao escrever seu primeiro livro? Bom, meu primeiro livro eu escrevi, eu tinha 15 anos. Então, assim, são as emoções de um adolescente que queria escrever um livro. Então, na época, eu já tinha algumas ideias, era baseado em brincadeiras de infância, que eu já tinha começado a escrever no Word, lá no computador, em formato de roteiro, com o nome do personagem na frente, mas eu nunca consegui escrever em formato de livro. Aí, quando eu estava no ensino médio, né, quase para me formar, veio a ideia eu li Desventuras em Série, né, que eu acho que recentemente teve a série na Netflix, então o pessoal deve saber do que eu estou falando, que é uma coleção de livros do Lemony Snicket, e eu gostei da forma pessimista como ele contava essa história. E aí eu disse, eu quero escrever um livro desse jeito. Foi assim que surgiu o meu primeiro livro, que hoje nem é mais publicado, nem é mais vendido. Ele fica, tipo, guardadinho, ele tá no Wattpad lá, mas eu nem divulgo mais como meu primeiro livro, até porque ele não se encaixar mais com a forma que eu me vendo como autora, né? Aos 15 anos, eu acho que ninguém pensa em ser um escritor profissional. Era o sonho de lançar um livro, mas não, nossa, eu vou levar isso como uma carreira para minha vida. Com certeza. Muito interessante. Gente, você não estranha não, Stephanie, porque a conexão cai toda hora. Aí, assim, eu fico aqui mais assim nos bastidores, que é para dar um respaldo para eles, porque a internet é uma bênção, né? Quando funciona. Hoje a Maria Angélica é a nossa anjinha, tá? Vou sair de novo. Vai estar sempre a nos salvar aqui. Agora, Stephanie, diga-me, 10 livros e um conto. 3 contos agora. 3 contos agora. Maria Rosa, me atualizar. 3 contos agora. 3. Qual é o seu maior desafio de publicar? Eu acho que o maior desafio para publicar todos esses 10 livros? Eu acho que o maior desafio que eu tenho hoje é chegar no meu público-alvo, ou seja, conquistar leitores. Principalmente porque eu comecei a minha carreira direcionando para o público errado. Eu queria vender os meus livros para os adultos. E sim, temos adultos que gostam de jovem adulto, eu sou um exemplo. Mas, assim, o livro Jovem Adulto, ele tem uma linguagem, uma pegada mais jovem, né? A linguagem é diferente. Então, nem sempre quem gosta de um romance romântico, adulto, vai gostar do que eu escrevo, principalmente quando eu trago uma pegada mais puxada para o drama, mais reflexiva. Aí a minha maior dificuldade hoje é entender isso e como que eu posso chegar nesses jovens. Porque, se a gente analisar, nos colégios públicos, eles já não têm muita condição financeira para comprar o livro. E, assim, quando tem, eles preferem na livraria, porque é uma questão porque eles dependem do dinheiro dos pais, né? Eles não têm o próprio dinheiro. E quando você vai num outro, dependendo do outro meio, uma escola particular, por exemplo, aí eles têm um certo receio com autores nacionais, estão lendo livros mais que estão a gente chama no hype, né? Que é os livros famosos. Então, você tem que ter um poder de convencimento muito grande. Então, hoje, eu acho que o meu maior desafio é isso, é encontrar esse público e mostrar que eu escrevo para eles. Por exemplo, quando eu entrei na Quirilos com um projeto de leitura de Paradoxo do Tempo, daí depois eu fui conversar com os alunos, eu fiz um podcast com eles, as próprias alunas mesmo falaram para mim, olha, antes de ler o seu livro, como parte obrigatória do currículo da escola, eu tinha um preconceito com literatura nacional, eu não lia, mas eu li o seu livro e eu gostei muito, tanto que a pergunta que eles me fizeram foi, como você consegue conversar com a gente, sendo que faz muitos anos que eu fui adolescente. E foi muito interessante ver isso, né, que eu consegui quebrar esse preconceito que eles tinham em relação à literatura nacional com esse projeto. Ok. Parece que temos muito que aprender, né? Com certeza. A Luzineide vai estar conosco conectada esta noite. A Odília Britos diz boa tarde a todos. Sintam-se abraçados.
Sintam-se abraçados, todos que estão conectados conosco. O Flávio Vidigal Guimarães diz que boa tarde, estou na área, acompanhando a live. Muito obrigado, Flávio. Muito obrigado. Algo que a Stephanie comentou, Rosa, que é curioso, é o mesmo paradoxo também que acontece aqui. Que quando há a dificuldade de adesão aos livros nacionais. Para lerem também os livros nacionais, há uma certa relutância, né? Em vezes. Então, para nós, os escritores, nesse caso, né, para nós, os escritores também nacionais, é uma luta extrema, tá vendo? Então, é bom saber que tem alguém com uma experiência elevada aí, também sente esse frio na barriga, falar com o público mais jovem, ao expor os seus livros. Então, para mim, também é um exemplo. Muito bom, muito bom. Stefano, diga-me, tens algum ritual assim para poder escrever? Embora já deste uma pincelada no princípio, disseste que qualquer momento, às vezes tiras o fone, que é para poder, né, ouvir o que está e ver o que está a acontecer ao ambiente, mas tens assim algum ritual que é para escrever, quando você fica com algum bloqueio assim criativo, ou para ti não existe esses bloqueios, a qualquer momento tu estás sempre bem motivada para poder escrever? Bom, eu não acredito em bloqueio criativo, eu acredito em cansaço criativo, que a gente cansa. Principalmente porque, no meu caso, eu trabalho com redação. Então, eu trabalho com redação publicitária, né? Então, eu estou a semana toda escrevendo texto para outras pessoas. Tanto que o meu ritual é o seguinte, eu não escrevo livro durante a semana. Durante a semana eu aproveito para ler, para fazer outras atividades. Para escrever livro, eu deixo para o final de semana. Por exemplo, esse ano foi um ano... Acho que a gente teve um 2024 meio maluco, meio denso energeticamente. Então, foi um parque para escrever o livro que eu estava escrevendo, mas agora eu estou revisando, e mesmo essa revisão eu faço só no final de semana, né, desse livro. Porque durante a semana eu aproveito, eu estou revisando livros anteriores meus, né, estou relendo, às vezes tirando algumas cenas, ou colocando algumas cenas, e dando mais uma revisada para fazer uma nova edição deles. Eu estou indo de trás para frente, né, no caso eu comecei do último e vou voltando até o exemplar que eu quero fazer em edição física, né, por causa que eu falei, Diário da Garota em Crise para Sempre não existe mais, fica só no Wattpad, e o 13 Contos de Amor ou Não, como ele foi por editora, eu não quero relançar, ele vai continuar lá só em e-book e não vou mais mexer nele. Mas o meu ritual seria esse, de poder, tipo, eu tenho que sentar, tem que ser sábado e domingo, isso se eu não tiver que trabalhar, né, em alguma outra profissão, para eu poder focar nisso, e tem que ser à noite. Às vezes eu gosto de ouvir música junto, dependendo do capítulo que eu estou escrevendo, mas hoje já não é sempre. Ok. Uau. E parece, Pedro, parece que é muito trabalho, né? E como é que é conciliar isso? Eu não tenho trabalho muito com esse lado, né? Mas só escrever e fazer outras coisas já é difícil. Então, como é que é conciliar isso? Então, quando eu fiz a última entrevista aqui no Brasil, eu até brinquei, que eu digo assim, eu sou o Július lá do Todo Mundo Odeia o Chris, porque são 3 empregos. Então, é redatora, é diagramadora na parte de design, e é escritora, e a vida de escritora tem que viajar. Então, é assim, os outros 2 empregos geram o dinheiro para pagar as contas para viver. A escrita dá um retorno para poder fazer algumas coisas dentro da área de escrita, às vezes algumas impressões, pagar, né, algumas impressões e as viagens. Mas não dá, eu não vivo só de escrita de livros, né? Nem teria como, e eu acho que conheço muita gente que não vive só de escrita, né? Tem outras profissões. E aí é o desafio conciliar tudo isso para quer fazer viagem, quer fazer feira, tem que, tipo, adiantar os outros conteúdos. Às vezes quando eu fiz uma viagem com a Thaís, quando a gente foi para Maringá, que aí de noite, no primeiro dia, né, a gente não tinha feira, eu cheguei, ela chegava mais tarde, e eu estava lá escrevendo o que eu tinha que entregar. Né, e no outro dia de manhã também, adiantando. Né, no dia que a gente ia para São Paulo, que a gente virou a noite no ônibus, né, eu de tarde na feira, enquanto não tinha movimento, catei o celular e estava escrevendo e terminando um conteúdo. Então, às vezes é uma loucura, tanto que esse ano que eu assimilei as minhas viagens de feira, elas não são férias, elas são, assim, eu deixo um trabalho, ou no caso ele ocupa menos horas, para ir para o outro. Então, dificilmente eu viajo assim, não, eu estou indo viajar de férias para ficar de boa. Não, eu estou indo viajar, e mesmo quando às vezes eu vou
para outra cidade, o computador vai junto. Então eu estou indo viajar só para mudar, né, para essa parte de feira. Bom, muito bom. Isso dá para ver que a Stephanie é alguém muito focada e precisa muito da disciplina, né? Para poder fazer essa correlação entre os seus trabalhos, e não é nada fácil. Mas também participaste e já tens participado em muitos eventos, né? Fala-nos um pouco como foi participar no Altas Horas e mostrar o teu livro para o público nacional. Como é que tu te sentiste? Só para só um minutinho. Só para contextualizar o que é o Altas Horas. É um programa, né, Stephanie? Explica para eles primeiro o que é o Altas Horas, porque tem gente que não conhece. Eu mesmo. Bom, o Altas Horas ele é um programa de auditório, né, com plateia gravado, que passa na Globo, né, que é uma emissora daqui, e eles fazem várias entrevistas, né, no que eu fui, por exemplo, era um especial de música, e é o Serginho Grudman, né, que ele apresenta esse programa, e ele traz ele já entrevistou algumas atrizes conhecidas, como a Clara Castanho, conhecidas aqui no Brasil, né, não sei se elas são conhecidas aí, e ou nesse de música ele sempre faz umas perguntas e a gente pode ir na plateia. Nesse caso, eu fui na plateia com um coletivo literário chamado Geração Literária, que não existe mais. Já fez um ano, foi em novembro do ano passado. A gente era um grupo, né, de autoras e nós ocupamos todo um espaço da plateia e fomos liberadas a ficar com o nosso livro, né, segurando o nosso livro, enquanto o programa acontecia. Nesse único ano que eu tive a oportunidade de ir, como era um especial de anos 80, com músicas dos anos 80, era muito convidado, e o Serginho não conseguiu parar para conversar, porque ele conversa com a plateia também. Então ele não conseguiu parar para conversar com a gente, com todos nós, então ele conversou só com quem estava no primeiro degrau, e daí explicou o livro, e a gente mais apareceu mesmo. Mas, por exemplo, quem participou dos anos anteriores, que teve mais 2, comentou que pôde, por exemplo, falar de si, da carreira, do livro, porque o programa tinha mais tempo. No nosso caso, no ano que eu fui, foi super corrido, mas eu fiquei ali segurando o livro e eu apareci bastante ao longo do programa, porque eu tava do lado do palco, né? Então a câmera ficava o tempo todo apontada ali na direção. Deu para divulgar, mesmo que seja só a capa do livro. Isso, muito bom. Muito bom. Rosa, eu acredito que um dos temas que a Stephanie também fala nos seus livros tem a ver com ansiedade, depressão. Como é que você se sente saber que muitos jovens que lidam com essas situações têm esta oportunidade de poder ler os seus escritos e lidar com questões sobre ansiedade e depressão? Como é que você se sente? Eu acredito que é uma oportunidade até para eles lerem e se identificarem, né? Como eu gosto de dizer, primeiro eu escrevo para mim. O livro, sempre ele nasce para mim. Enquanto ele está aqui, enquanto eu estou revisando, é uma coisa que eu quis dizer para mim. Depois ele vai para o mundo e eu recebo vários retornos, né? Nossa, nessa situação que o seu personagem passou, eu me identifiquei, eu já vivi, já conheci alguém que viveu. E principalmente, assim, no caso de depressão, e às vezes até de ansiedade, porque vou dar um exemplo aqui, eu tô lendo um livro que a personagem está vivendo um processo de luto, é um livro internacional bem famosinho, e eu sempre vou ler as avaliações porque eu sou curiosa, né? E dava todo mundo assim, a protagonista é muito chata, né? E eu reparei, eu passei por esse mesmo processo com algumas pessoas quando você fala de depressão, até de ansiedade, as pessoas pensam que existe um único comportamento padrão. Por exemplo, na depressão, eles acham, é só aquela pessoa que não sai da cama, que não come, que não interage, sendo que a doença pode se manifestar de diferentes formas. Então, quando eu fiz uma personagem que agia de outra forma, e até de uma forma que pode ser considerada um pouco egoísta, mas que era um sintoma depressivo, e se você conversar com qualquer psicólogo, ele vai te dizer que é um tipo de depressão, também conhecida como depressão silenciosa, que tem pessoas que têm depressão e vão continuar indo para o trabalho, vão continuar saindo com os amigos, mas elas estão lidando com essa questão psicológica. Então, aí eu recebia muito retorno assim, porque onde já se viu, a protagonista, ela não tá com depressão, ela tava precisando de levar um chega pra lá, não sei o quê, a protagonista é muito chata. Então, eu ouvi muito isso, mas ao mesmo tempo tem o outro lado de ouvir pessoas que realmente passaram e que eram julgadas dessa forma que o protagonista é julgado, viram assim, não, quando eu li o seu livro eu vi que era real, que
eu não era errada, que isso realmente acontece. É que as pessoas não entendem e acham que só existe, por exemplo, essa caixinha. E querem encaixar, não, o depressivo tem que ser desse jeito, o ansioso tem que ser desse jeito. Por exemplo, o ansioso, geralmente as pessoas acham que é só aquela pessoa que está sempre acelerada, ou então tendo uma crise, sendo que não, você pode estar super ansioso e estar quieto, você pode travar em situações de ansiedade, tem pessoas que desmaiam, então tem várias formas de manifestação, mas a tendência, e é muito interessante ver, porque no começo eu ficava, nossa, né, as pessoas estão julgando o personagem, até que eu entendi o seguinte, as pessoas estão julgando as pessoas, as outras pessoas, então o personagem causou esse reflexo dela, de que, como assim, como ousa agir desse jeito, não pode, o que eu aprendi, tem que ser desse outro jeito, de acordo com o que as crenças, né, o que a pessoa acredita que é depressão ou ansiedade. Temos uma certeza de que no meio de todas essas críticas houveram também opiniões positivas. Como é que te sentes ao descobrir que no meio de tanta crítica existem pessoas que gostam dos teus livros ou gostaram desse livro e usaram ele para melhorar a sua depressão? Eu me sinto muito feliz, às vezes, quando eu recebi esses retornos, eu falava assim, nossa, que bom que você conseguiu sair dessa situação, que bom que você se identificou e viu que, geralmente, a protagonista passa por uma situação e ela dá a volta por cima, né? Então, que bom que você conseguiu entender o que é possível. Então, eu fico muito feliz em ver que, às vezes, a pessoa sai daquele ciclo dela e percebe que existe mais gente como ela, que ela pode também, assim como a protagonista, lidar com aquela situação. Exato, muito bom. Olha, há uma pergunta aqui dos nossos autores, aqui o Flávio Vidigal Guimarães, pergunta para Stephanie, da sua formação jornalística, qual das informações das ciências humanas lhe proporcionou para poder pensar? Eu acho que eu acho que da parte de jornalismo eu uso muito a ideia de entrevista, né? De você saber ter empatia com a pessoa que você está entrevistando ou com quem você está lidando. Então eu vejo os meus personagens muito como uma pessoa que está contando sua história. Eu brinco que eu ouço os personagens que eles vêm, que eles conversam comigo, e é como se eles passassem por uma entrevista ou até, eu diria assim, quase uma consulta psicológica, e a partir disso eu pego o que me foi passado e escrevo a história. Então é muito a ideia de empatia, né? Que a gente estuda muito isso, de que você tem que tomar cuidado como você vai abordar determinados temas, para não... Principalmente assim, você imagina, você está fazendo, vou dar um exemplo bem jornalista, está fazendo uma matéria de uma tragédia, e a pessoa foi um sobrevivente, como que você vai conversar com essa pessoa? Você vai ter que lidar com momentos em que essa pessoa talvez tenha que fazer pausas mais longas. Então, isso é eu saber como eu vou apresentar o meu personagem e, ao mesmo tempo, principalmente porque eu trabalho muito com jornada de amadurecimento, né? Então, é o psicológico do meu personagem e como que eu vou fazer para que o leitor consiga entender ele, mesmo que ele sinta uma emoção negativa, né? De repulsa com esse personagem, raiva, distância. Uau, muito bom. Já alguma vez esteve na África, Stephanie? Eu nunca saí do Brasil. Nunca saiu do Brasil. Eu voltei. Nunca. Não vai na conversa do Pedro. Não, vai sim, Maria. Nós vamos para a África, não vamos, Stephanie? Não, já são duas. Vamos colecionar mais uns 5, 6. São 3 com a Thaís e 4 com a Jaque. Nós vamos para a África. Então, mais 6. Faltam mais 6. E surgindo a ideia do amigo, a pergunta do amigo, né? Para ti, qual dos lados é o melhor? O do entrevistador ou do entrevistado? Não, na tua opinião, para ti, qual do lado tu te sentes mais confortável assim? Olha, eu já vivi as duas experiências, inclusive porque eu tive um programa de rádio, né? Então, eu acho que o lado do entrevistado costuma ser, para mim, hoje ele é mais interessante, mas por quê? Porque eu tenho uma bagagem, né? Mas no começo de carreira ele era bem desafiador. O que eu vou falar? Como eu vou falar sobre mim? Principalmente porque, assim, para ser um entrevistador, você estuda para ser um entrevistador. Então, você entende, que eu comentei, como abordar, a forma. Agora, para ser um entrevistado, você só, vai ter uma entrevista, vem cá, você quer participar? Então, você fica numa expectativa, você não sabe o que a pessoa vai perguntar, e às vezes ela pode fazer uma pergunta que a gente chama, assim, é uma saia justa, como você vai sair disso? Então, hoje eu gosto mais de estar no lado do entrevistado, mas
E eu acho que o lado do entrevistado seria um pouquinho mais desafiador por essa questão, né? Que a gente não existe, vamos estudar aqui como que você vai ser entrevistado. Claro, quem já é um autor mais renomado, atrizes, né? Quem trabalha, né, com essa parte de TV, por exemplo, já tem assessoria de imprensa e você recebe daí toda uma orientação. Ó, você vai participar do programa X, da entrevista Y, e esse entrevistador, ele costuma trabalhar nessa abordagem, seguir essa linha de perguntas, e daí a gente prepara o cliente, né? Mas nós, réis mortais, geralmente não temos um assessor de imprensa, a gente vai muito na cara e na coragem, então tem que estar preparado para lidar com essas questões. É verdade, Stefan. Eu quando estava a perguntar sobre a África, apesar de que a Angélica desta vez não atrapalha, não me deixa que a Stefan responda. Eu estava a dizer, e seria a minha próxima pergunta. Eu acredito que tem ligações com muitos projetos sociais, de âmbito social, projetos comunitários, não é? E tudo isso, talvez alguns deles tenham a ver com Zambiame. Stefan, Zambiame. Quer dizer, meu Deus, tem a ver com Deus. Tem a ver com Deus. Tem a ver. Eu queria falar sobre a escola Acrilos, a reconstrução da biblioteca. O que é que te motivou a deste projeto comunitário? Eu participava do Geração Literária, na época, que é o coletivo, e o coletivo se envolveu com esse projeto porque a Sheila, que é uma das professoras, é autora, né, ela ainda é escritora, mas ela participava também do coletivo, e aí eles colocaram pra gente, assim, olha, a gente vai se envolver, né, foi a biblioteca alagou, se não me engano, por causa de chuvas, eles perderam todos os livros, aí eles mudaram o local da biblioteca, precisavam reconstruir esse espaço. Aí eles perguntaram, né, quem gostaria de participar no coletivo, tinha vários autores, só que é aquela coisa, né, não tem remuneração, não vai ter filmagem, não tem cachê não tem remuneração. Era livre, espontânea vontade. Se você não era da cidade, você tinha que bancar tudo, a viagem. E daí eles postaram no grupo e eu falei, gente, é uma oportunidade de estar com o meu público e ainda deixar o meu livro lá na biblioteca, porque eu penso o seguinte, eu prefiro o meu livro numa biblioteca de uma escola, como, por exemplo, a Escola Queridos, do que num sebo, de uma pessoa que eu empurrei lá numa feira, compra aqui meu livro ou em qualquer lugar, e a pessoa não é meu público, comprou, mas, sei lá, porque eu enchi a paciência dela. E não, na escola ali tem um giro. E a gente sabe um famoso, assim, quem não é visto não é lembrado. Então, é muito forte. Então, eu fui um dia só, foram 3 dias esse projeto, depois que a biblioteca ficou pronta, que a gente fez um projeto com os alunos, para eles fazerem um livro de contos, que é um livro que fica lá na biblioteca deles. Então, eu só fui no primeiro dia, eu fiz um bate e volta, porque é em São Paulo, né, então eu fui e voltei no mesmo dia. Conversei com as turmas, como o meu voo atrasou, eu acabei conversando com as turmas a partir do 8º ano, né, que a tarde é mais 6º e 7º. E daí me apresentei, levei panfleto para me divulgar, e como eu e a outra autora, que era a dona do Geração Literária, estivemos presentes, né, na escola, quando foi falar, e a Sheila daí destacava para eles, os livros delas vão ficar na biblioteca, vocês vão poder emprestar. O que aconteceu? A gente até levou livros de outros autores que eram do coletivo, que a gente conhece, que tinha na nossa biblioteca. Mas como eles conheceram a gente, despertou essa necessidade de conhecer. Então, os nossos livros dificilmente paravam na biblioteca, e até hoje, dificilmente eles param, porque eles sabem quem somos nós. Então, foi uma oportunidade de conhecer. As pessoas podem dizer, tá, mas você não teve venda. Não, eu não tive venda, porque é que nem eu falo, esses alunos hoje não têm poder de compra, eles dependem dos pais. Mas um dia eles vão crescer, um dia eles vão começar a trabalhar, e de repente, se eles ainda se identificarem com o que eu escrevo, pode ser que eles continuem sendo meu público-alvo, pode ser que eles divulguem para outras pessoas, pode ser que eles passem para próprios alunos que estão entrando na escola, que não me conheceram, sobre a existência dos livros. Então, é uma forma de você também fazer seu público, e ao mesmo tempo você estava ajudando ali, né, reconstruindo a biblioteca. Eu doei vários livros que eu tinha aqui, jovem adulto, ou juvenil, né, mas infanto-juvenil, e ficou lá, e daí foi bem legal. E no último dia eu mandei um vídeo, né, que era o dia que eles premiaram os alunos, e daí eu tinha deixado 2 livros também para premiar. Um a gente deu para professora, para uma outra professora, e outro a gente sorteou entre os alunos, para esses que participaram, né, do conto, fizeram um conto, e foi mostrado para eles, né, o resultado depois. Eles receberam um livro, foi uma própria aluna da escola que fez a capa, então o projeto ficou bem interessante, esse do ano passado. Com certeza, com certeza.
A Ludmila Piedade diz boa noite, pessoal. Chegou, com certeza. O Ismael Borges, grande aprendizado. Com certeza. O estimado Ismael Borges. Agora, falamos um pouco sobre a escola, né? No caso, a Escola Crilos, o Colégio Militar de Curitiba. Traz-lhes boas memórias sobre as conversas que teve com os alunos, algo marcante? Então, esse foi um projeto menor, era sobre o dia, foi no dia do escritor, né, no mês do escritor, porque eu fui em julho. Eu voltei de viagem e já fui. Então, assim, tinha acontecido o dia, eu não lembro se é o dia nacional ou se é o dia mundial do escritor, acho que foi o dia nacional. Aí eu também conheci uma professora da escola, que também é escritora, e ela queria levar para eles, porque eles conheciam ela, que escrevia, né, e fora dos famosos. E dela queria levar mais autores que escrevessem para o público jovem adulto para conversar com eles. Então foi uma manhã de conversa, que é um projeto lá que eles podem sentar na biblioteca. Eu conversei sobre carreira de escritor. Então eu contei um pouco da minha carreira, como foi, e deixei dois livros de doação para a biblioteca deles. Mas foi bem interessante porque eles fizeram bastante perguntas e a gente vê que tem bastante jovens que querem ser escritores. Então, eles perguntaram muito assim, como que você faz sendo autor independente? Se era muito difícil para fazer a publicação, para fazer a impressão. Perguntaram muito do processo em si, a gente vê que tem vários deles que têm interesse em seguir a carreira. Com certeza. Rosa? Sim. Eu acho que hoje a Stefan ela não vai aprender o Quimbundo, mas numa próxima. Mas o Flávio Vidigal Guimarães pergunta aqui, como você vê o papel do jornalismo literário hoje? Qual é a tua visão sobre isto, Stefan? Ô Pedro, pode aprender, pode ensinar para ela, tá? Não tem problema. Então temos que ensinar outras línguas. Stephanie, você não tem noção do que eles fazem comigo. Eles arrumam umas palavras que eu não vou lembrar nunca. Mas quando vocês virem para aqui, vocês vão recordar. Vocês vão recordar. Não, mas Pedro, já lhe mostraste alguns nomes africanos. Em Quimbundo, Kikongo, alguns nomes. Acho que passar pelo menos os nomes só, né? Se o olá, o bom dia, não. Pelo menos os nomes. Os nomes elas têm que lembrar. Alguns nomes. Não adianta você me perguntar que eu não vou lembrar nenhum. Ele e a ele e a Fernanda, eles gostam de tirar uma com a minha cara, viu, Stephanie? Só que eu não vou lembrar de nenhum nome, nem do que significa. Mas quando eu for para a África, a gente vai aprender. Não, a gente vai recordar. Quando você estiver conosco aqui. Com certeza, Rosa. Vamos ensinar, voltar a lembrar. Deixa eu fazer uma pergunta. Olha, Stefan, disseste algo muito interessante. Quem não é visto, não é lembrado. Com certeza. Quem não é visto, não é lembrado. O que podemos esperar dos seus livros, das próximas histórias, né, Stefan e Carolina? O que podemos esperar? Bom, agora eu estou dando uma desacelerada, que a gente chama, né? Até porque foi perceber que lançar um livro por ano, às vezes o livro não vive o ciclo de vida dele corretamente, porque eu não sou uma pessoa muito conhecida. Assim, a Thaís, se ela tivesse aqui, ela diria assim, você está se menosprezando, mas é no sentido assim, eu estou sendo realista. Então, assim, eu descubro alguns leitores meus perdidos por aí, como aconteceu. Eu vou fazer a voz da Thaís, você está se menosprezando. É verdade, concordo consigo. Quando eu vi a Angélica entrando de volta, eu sabia que ela ia falar alguma coisa. Mas, enfim, eu não sou tão conhecida como, por exemplo, vamos citar aqui uma Thalita Rebouças, uma Rai Tavares, uma Babi Dewitt, pessoas aqui no Brasil que já tem bastante nome. Thalita já tem, acho que, filmes dela são exibidos até fora do Brasil. Então, eu entendo que é mais difícil, assim, eu não posso dizer assim, as pessoas realmente, às vezes eu vou na feira fazer, a pessoa nunca me viu antes, então eu aproveito, eu tenho esse desafio de me apresentar e falar um pouco mais sobre mim. Então, eu acho que não dá para eu me iludir assim que o meu livro se vende sozinho. Já aconteceu esse ano, que nem não posso dizer que não, porque na Bienal ele se vendeu sozinho, então ele perde o ciclo de vida, no sentido assim, em um ano é muito curto. Às vezes ele pode ter um ciclo de vida maior. Só que quando eu trago outro, daí eu, gero, beleza, eu tenho aquele público que já me acompanha faz tempo. Mas daí eu gero, assim,
agora tem 2 opções aqui, o que eu vou levar? E eu percebi que deu certo. Por exemplo, a estratégia de não lançar na Amazon, para mim funcionou muito bem. Né, e quando eu lanço, a ideia de lançar 2, 3 anos depois, eu subi esse e-book para a Amazon. Paradoxo do Tempo viveu um ciclo de 2 anos, né? Ano passado ele teve, a gente brinca, né? Se a gente for falar de publicidade, aqui o ciclo de vendas muito alto, e agora ele está mais devagarzinho. A escritora já vive um ciclo diferente, até por ser, eu acho que é o público, né? Paradoxo do Tempo pega tanto homens quanto mulheres, e a escritora, o pessoal já olha e fica assim, não, é romance de menina, né? Romance de mulher. Então eu pego mais as mulheres. Aí, ano que vem, sim, eu quero fazer a continuação do Universo. Eu já terminei, né, de escrever a continuação do Universo em Crise. Quero lançar o segundo livro do Universo, mas eu não tô com pressa. Por exemplo, assim, eu não vou lançar agora já em fevereiro. Ao contrário, eu tô fazendo as releituras. Aí depois eu vou mandar para as minhas betas e beta/leitura crítica /revisora só lá no ano que vem, em janeiro, e vou dar tipo um prazo de 2, 3 meses para elas trabalharem nisso. Aí, enquanto isso, também eu vou estar trabalhando na capa, com a capista. Aí depois eu vou começar todo o processo de diagramação, que sou eu que faço para a ideia lançar talvez no segundo semestre. Originalmente eu pensava em nem lançar nada ano que vem. Mas daí eu falei, não, vamos dar essa espaçada, talvez 1 ano e meio, 1 ano e alguns meses, para dar tempo, porque esse outro livro ele vai trabalhar junto com a escritora em crise. Então, assim, eu vou ter que trabalhar os dois. Então, eu vou continuar com o ciclo de vida dele. Mas uma coisa que eu aprendi também foi a não abandonar os livros anteriores, que e aí é um erro meu, né? Eu desprezava os livros anteriores. Tanto que foi bom pegar para reler, para eu ganhar uma segurança, né? Jogar a síndrome da impostora para longe, que é entender, de repente, como que eu vou trabalhar com o público, chegar com os 5 livros físicos que eu ainda vendo, porque os outros daí eu deixo só em e-book. E como que eu vou apresentar? De repente, você tem 5 opções. Com 5 opções é muito mais fácil eu convencer uma pessoa, se a pessoa bater o olho e se interessar e fazer uma venda, do que com uma. Então eu penso assim, por que eu acho que é tão difícil fazer a venda? Então hoje eu olho com outros olhos, mas sim, vou fazer esse lançamento e todo ano eu lanço um conto. Chega um momento que eu tenho, o meu momento, que eu digo, eu lanço um conto. Que nesse ano eu achei que eu não ia escrever, e daí um mês antes do meu aniversário eu escrevi 25, que é um conto que tá lá na Amazon. Esse tem no Kindle Unlimited, pode ler em qualquer lugar do mundo. E eu lancei esse conto, é um conto curto e é uma reflexão. Já vem mas é uma reflexão sobre morte. E sobre ciclos, fim de ciclo. Então, veio esse. Eu não sei qual vai ser o conto do ano que vem, mas é certeza que vai vir alguma coisa. Com certeza. Com certeza. Pedro, olha só. A Stephanie deixou 2 dicas. A primeira é dar espaço, o livro desenvolver-se lá no mercado. E a segunda é cuidar dos primeiros livros. Acho que eu também precisava anotar mesmo isso. Tenho a certeza que outros dos nossos amigos, nossos colegas, precisavam também ter noção disso, porque eu também não tinha muita noção que temos que guardar os livros antigos, nem que temos de dar espaço para o nosso livro desenvolver-se fora lá no mercado. Então, já tenho duas anotações e acho que os amigos também têm 2. Exato. E olha, o Flávio Vidigal Guimarães diz que boas impressões e aprendizado esta noite, né? Ismael Borges, Stephanie, não sou o único que quer lhe ensinar o que é mundo. Temos aqui o Ismael Borges. Ismael, que disse que Masochi está doando para você duas palavras. Masochi significa lágrimas. Masochi. Uhum. E Matondo significa lágrimas. E Matondo significa obrigado. Matondo? Matondo. Obrigado, Ismael Borges. O Paulo Figueira, saudações da maneira literária. Boa noite, Paulo. Sinta-se abraçado. Aldilha de Brito, mas realmente quando o autor não é muito reconhecido, a dificuldade é bem maior. Ela concorda com isso, né? Com certeza. E o Flávio, o que é que nos diz, Rosa? Parabéns a todos. Eu tenho um problema dos olhos, então assim fica meio complicado ler assim, está muito pequeno. Deixa que eu te ajude. Mas eu disse, parabéns a todos na interação, comentários e respostas. Acho que Pedro lê só por mim, não estou a conseguir ler, está muito, muito pequeno. Eu já disse, eu vou levar-te até o céu. Vamos embora. Por favor, faça isso. Parabéns a todos na interação, comentários e respostas às questões, informações construtivas para reflexões e aprendizado. Agradável live. Com certeza. Obrigado, Flávio. É sempre um prazer estar conectado consigo, né? A Luzineide Vapor diz, anotou
o que a Stephanie disse, precisamos dar tempo e espaço para que os livros se desenvolvam no mercado. E isto temos certeza que ela vai fazer também. Eu ainda disse que não fui a única a notar, eu ainda disse, olha só, eu ainda disse. Com certeza, com certeza. Stephanie, como é que você vê hoje o futuro da literatura juvenil no Brasil? Eu acho que é um mercado em expansão, ele está aumentando, né? Tanto que a gente fala muito, aqui fala-se muito da Thalita Rebouças. Thalita Rebouças, ela inaugurou esse mercado, porque não existia essa. Ele terminava o infanto juvenil, né? Que é aquele livro mais ilustrado, com menos letra, e daí já ia para a literatura adulta 100% só texto e bem grosso e bem difícil. Então, hoje eu vejo esse mercado crescendo cada vez mais. Eu conheço muitos autores que escrevem, tanto famosos, né, que já têm um peso no mercado, que são esses que eu citei, a Babi Dilth, a Rai Tavares, quanto o Thiago Valente, quanto pessoas que não são, que estão que nem eu. Eu brinco que a gente ainda está atrás da cortina. Se a Thaís estivesse aqui, ela diria assim que eu já estou mais pertinho da cortina em comparação, mas a gente está ainda nos bastidores, vamos chamar assim. Enquanto esses já estão bem visíveis, todo mundo sabe quem é. E eu conheço muita gente que escreve jovem adulto, até porque eu leio muito jovem adulto como uma forma de entender o que temas as pessoas estão trabalhando, como isso está sendo trabalhado. Principalmente porque os jovens adultos, eles mudam, né? Quando eu fui uma jovem adulta, a gente discutia determinados temas e até aqui. Hoje eu já vejo que eles conseguem ter discussões que, por exemplo, eu fui ter a partir dos 20 e poucos anos, mas eles já aos 14 já falam sobre isso. E a gente já pode trazer nos livros. Então, eu conheço bastante gente e eu acredito que esse mercado vai crescer cada vez mais. Eu acho que até a gente vai ter muita oportunidade de mais gente chegar e apresentar. O desafio está exatamente nisso, no apresentar. Por quê? Existe, na literatura internacional tem muito, e daí na literatura nacional tem mais ou menos as mesmas carinhas, que às vezes não chamam atenção. O nosso desafio é o que eu fiz ali, né? Chegar nesses leitores e falar, ó, eu existo e de repente eu estou escrevendo o que você quer ler. Principalmente porque a gente fala muito, a Thaís falaria, o livro internacional ele traz um cenário que representa geralmente, eu não sei se aí com vocês são os livros dos Estados Unidos, para nós são os livros dos Estados Unidos. Então, assim, é um cenário europeu, é o ensino médio lá, cenário americano, é o ensino médio lá deles, que é totalmente diferente do nosso aqui. Então, às vezes, faz falta para esses adolescentes ler um livro onde eles vão encontrar um cenário brasileiro, as faculdades brasileiras, como é a vida universitária brasileira, de repente a vida adulta brasileira. Meus personagens são adultos, mas é uma leitura para jovem adulto. Então, a vida adulta no Brasil, né? Ou então a escola do Brasil, para eles se identificarem. Então, eu acho que o nosso desafio é mostrar para eles que a gente existe. É verdade, Rosa. Bem verdade. Nós também dependemos um pouquinho da educação europeia. E, estando nessa senda, né, como é que vês a juventude que está muito inclinada à literatura? Para ti, tem muita vantagem ou mais desvantagem, vendo que tem muitos jovens a escrever nos últimos anos? Eu vejo como uma vantagem, até porque para escrever a gente precisa ler. Então, a primeira coisa, se você quer ser um escritor, você precisa ser um leitor. Não importa se você for um leitor de mangá, que está muito em alta, por exemplo, ou seria assim, é uma história em quadrinhos, tipo Heartstopper, é uma história em quadrinhos, graphic novel, que eles chamam. Então, não importa se você vai começar nisso e depois ir para outros livros. Para você ser um escritor, você tem que ser um leitor. Ou seja, eles têm que consumir o que tem atualmente no mercado e eles vão contribuir para esse mercado e daí, de repente, eles vão incentivar outras pessoas. Então, eu acho que é um ciclo positivo. Muito bom, Stefan. E olha que a frase que a Stefan mencionou aqui sobre se você quer escrever, tem que gostar de ler, né? Aprender a ler. É também tem uma frase que já passou num dos programas, num dos episódios aqui, de que o entrevistado nos disse que você não pode levantar para ensinar a menos que tenha sentado para aprender. Aprender. Isso é muito forte mesmo, né? É muito forte. Mas também falaste, Stefan, sobre a palestra, que também fazes palestras, né? Sim, Vamos na dar verdade. uma chega um pouco sobre palestras. Bom, a minha primeira oportunidade... Ixi, o Pedro travou. Tem algum público-alvo nas suas palestras? Não? É para público juvenil, para cima, para baixo? Bom, as palestras geralmente foram convites que acabaram surgindo. O primeiro deles foi com o Clube do Livro da PUC, então o público é o Clube do Livro e da faculdade, que lê de tudo um pouco. Tem leitor de jovem adulto, mas tem leitor de outros gêneros.
Então foi uma conversa bem longa. Eu até tô devendo, que eles me mandaram perguntas que não deu tempo, porque era para ser uma entrevista de 1 hora, acabou ficando quase 2 horas, eu e a Cíntia, que fomos convidados. E eles mandaram perguntas para a gente responder depois, eu ainda não consegui gravar, tenho que gravá-las em vídeo. E o público a ideia dessas palestras era falar também da carreira de escritor e abrir um espaço para a gente divulgar um pouco dos nossos livros, os desafios que a gente teve de começo de carreira, todo aquele processo que a gente vive, né, ao longo da publicação. E a outra, daí no caso, foi a mesa, né, que eu participei na Feira de Foz do Iguaçu, e aí foi um convite que surgiu em cima da hora. E foi para falar desse lado mais publicação na internet, como eu me divulgo na internet, né? Como eu me posiciono, porque isso eu falo, eu não tenho interesse em ser influenciadora digital. Ou seja, para você ser influenciador, geralmente você entende o que o mercado está consumindo e aí você se adapta para entregar o que o mercado quer. Então eu falo assim, eu não tenho interesse em ser influenciadora, eu quero fazer o caminho contrário. Eu quero continuar sendo eu, divulgando os meus livros do jeito que dá. E que se as pessoas se interessarem, beleza, isso vai acabar sendo. Você acaba se tornando um influenciador por consequência, não por causa, né? Você inverte. Então, hoje eu trabalho muito. E é uma forma, porque a gente não tem como fugir, porque o público jovem adulto, ele tá na internet, eu acho assim. A gente brinca, é a geração Z, né? Eles nasceram nativos, eles são nativos digitais. Eles nasceram, a gente brinca que eles saíram da barriga da mãe com o celularzinho na mão. E hoje os alfas são mais ainda, né? Os alfas, se você falar assim que um dia a gente já ouve música em CD, eles vão rir da nossa cara. Então, ou em MP3, né? Sendo um pouco mais moderna, como uma millennial um pouco mais moderna. Mas, enfim, então eles são nativos digitais e eles estão, principalmente no Instagram e no TikTok. Tanto que, assim, eu tenho o Facebook, eu tinha desativado por um tempo, até voltei. Mas, assim, quase não divulgo no Facebook, porque eu sei que meu público não tá ali, a não ser que eu precise fazer anúncio. Então, eu uso muito o Instagram e o TikTok. E eu tive que falar sobre isso, sobre como que eu me posiciono na internet. Então, eu digo assim, eu me posiciono sendo eu. Eu posto muito sobre, eu divulgo os livros, acho que foi a primeira coisa que a Angélica falou quando a gente estava nos bastidores, que ela achou interessante, né, que meu livro está na livraria. Eu estou coçando aqui para você falar sobre isso. Qual é a sensação de ter seu livro na livraria? Gente, vocês não conhecem, eu conheço a história da Stephanie desde o começo. E eu sei que para ela isso, assim, ainda não é a cereja do bolo, porque a gente tem sonhos maiores. Mas eu creio que é uma coisa assim, muito, muito importante você ver seu livro lá na estante da livraria para todo mundo ver e comprar. Com certeza. Com certeza, Angélica. A Angélica ela faz questão de que fica referenciado aqui. E isso que disseste, Stefan, é curioso, Rosa, porque o autor não precisa perder a sua identidade, se adaptar, né, ao ambiente, às circunstâncias. Não, as circunstâncias que adaptam ao autor. Ele não precisa perder a identidade, só porque aquilo que as pessoas estão consumindo, que querem que a pessoa deve fazer. Né? E esta é uma lição. Estamos terminando o nosso programa. Stefan, dizem que coisas boas duram pouco. Mas eu acredito que não. É coisas boas que duram muito tempo. Se tivesse que deixar algum conselho, falando um pouco do tipo de legado que você gostaria de deixar, o que dirias para pessoas que estão iniciando agora a sua carreira? A primeira coisa, ser escritor não é ser Deus. Então, assim, não deixe o ego te dominar e saiba que você vai tropeçar em muitas pedras no caminho, mas acredite no seu potencial, estude, leia muito e não se compare, porque assim, não dá para eu me comparar com uma pessoa que tem 20 anos de carreira. Se você quer se compara com quem você já foi, a pessoa que você foi quando você começou. Entendeu? Então, vamos dizer, você chegou no 2º ano de carreira, quem era você no primeiro dia que você lançou o seu livro? E aí você vai ver que você mudou muito. Com certeza, Stefan. Gostei dessa dica. É sempre e bom fazer um gráfico. Mais uma dica anotada, Pedro. Mais uma dica anotada. Já são 3. É sempre bom fazer um gráfico para olhar onde saímos e como estamos caminhando, qual é o nosso foco, o nosso objetivo. E tenho certeza que as suas palavras vão tocar o coração de muitos autores que estão na Editora Esperança. Rosa? Sim, Pedro. Considerações finais. Olha, eu realmente agradeço. Agradeço muito por ter tido a honra dele entrevistar, né, nesse caso. Espero fazer isso mais vezes, porque no princípio estava meio acanhada, eu que estava meio acanhada, mas depois fui me libertando e vi que não mordes.
E é bom trocar experiência com escritores de longa data. Saber que, no fundo, somos todos iguais. E não esquecer que vens para a África aprender alguns nomes. Tu vais tomar o suco de mucua. Um bom suco de mucua. Oi, Stephanie, hoje é o primeiro dia da Rosa, por isso que eu deixei ele sozinho. E eu tinha certeza que você ia deixar ela à vontade para fazer as perguntas, porque a gente escolhe as pessoas certas, né, para poder fazer alguns testes. E eu tinha certeza que você é bem tranquila e a Rosa ia ficar bem tranquila, e foi muito bom. Onde que a gente encontra seus livros? Bom, eu vou ter que citar os nomes, porque tá bem diferenciado as plataformas, e como eles estão em outro país, vou ter que citar os e-books, né? Para quem gosta de ler, quer ler gratuitamente, no Wattpad eu tenho Doce Vida de Ana, que é meu primeiro livro, que tá lá porque eu deixei lá, mas eu não me identifico mais com aquele livro. Nada é por acaso. Tem o conto Conversando com Meu Amado Fantasma, que eu já adaptei para roteiro. Tem um conto que eu fiz em conjunto com outras pessoas, chamado Duende de Curitiba. Tem um conjunto de textos que eu escrevi, que eu postava num blog, se chama Todos os Textos que Escrevi para Você. E eu estou repostando lá, Para Sempre é Tempo Demais, que é a duologia Diário da Garota em Crise para Sempre. Se eu não estou errada, eu já estou quase fechando o Diário da Garota em Crise. Então tem capítulo pra caramba para ler. E tudo isso, né, o Wattpad é de forma gratuita. Para me achar lá é no @StelaCarolinaEscreve, porque lá eu escrevo no pseudônimo. Eu uso o nome da minha personagem do último livro. Para quem gosta de e-book, daí na Amazon eu tenho 13 Contos de Amor ou Não, Deixe-me Roubar Seu Coração, Amor, Destino Final, Destinos Entrelaçados, o conto Último Ano do Ensino Médio e o conto 25, que foi o lançamento desse ano. Aí os físicos é só para quem mora no Brasil, né? Porque ou as feiras, é para a Angélica que pode comprar. A Angélica vai comprar para nós. A Angélica vai comprar para nós. Angélica, envia. A Angélica envia. Gente, quando eu conheci a Stephanie, eu acho que ela tinha 3 livros. Ela já tem 10. Olha a minha dívida. Mas tem alguns que eu não vendo mais. Já pode começar a separar aí, já me manda lá como é que faz o pagamento, que a gente já compra. Você quer fazer um crediário comigo? Não, não vai precisar. Mas, enfim, daí os físicos eu vendo na lojinha da Shopee. A Shopee eu uso muito para as pessoas que não têm tanta proximidade comigo, né? Pelo medo, assim, vou comprar pelo correio, vai que essa pessoa não manda. Ou pode pedir direto comigo, que eu também mando pelo correio. E aí, que nem eu disse, por enquanto é só para o Brasil. Um dia quero ter poder aquisitivo para poder mandar os livros para fora, porque infelizmente é muito caro para a gente mandar para fora do país. Mas tem os e-books lá. Da vez que vieres para Angola, não traga roupa, traga livros. A mala vai passar. Vai passar o livros. Vai passar. Muito bom, muito bom. Foi um grande privilégio, Stefan, Maria Angélica de Oliveira, Rosa Rodrigues. Estamos nesta noite conectados com os nossos autores na Editora Esperança. Este é um projeto, a obra e o autor, e sempre será bem-vinda a esta casa, a esta família. Dizer também para os que estão conectados conosco que este é o último episódio do ano. Então, nós estamos fechando assim com chave de ouro e vamos retornar em janeiro de 2025. Temos plena certeza que inovações não faltam e vamos trazer muitas novidades. Angélica, Eu quero só falar uma coisa, que a gente tem um outro programa, Stephanie, que chama Café, Amor e Esperança, em que a gente fala de temas específicos. Você já está convidada, você escolhe o tema que você quer falar. Foi intimada, diretamente. Está intimada. A Thaís já escolheu um tema totalmente polêmico. Eu falei, imagina. Falar com a Stephanie, que a Stephanie, você tem uma bagagem muito grande e eu acredito que você tem muitos temas para a gente falar. É tipo um podcast, então você já está convidada pela gente para participar. Beleza, obrigada. Muito obrigado. Obrigado mesmo. E para os que estiveram conectados conosco, um bem-aja para todos e sintam-se abraçados. Este foi e sempre será o programa A Obra e o Autor. Até 2025. Estamos juntos. Não é bonitinho o jeito que ele fala? É muito bonitinho. Ele saiu. Tchau.